bom estar aqui com você e poder falar um pouco mais sobre este tema, mulher e direção. Bom, quando meu pai faleceu, eu era uma adolescente de 16 anos. A minha irmã tinha 5 anos e a minha mãe era uma excelente dona de casa que não sabia dirigir. Foi um grande desafio, aos 39 anos de idade, ela ter que aprender a ser uma motorista. Mas ela não tinha outra escolha. Ela tinha 2 filhas que ela precisava agora cuidar sozinha. Ela saía de casa toda tensa para cada aula que ela tinha, e a primeira vez que eu entrei com ela no carro foi um desafio muito grande. Na verdade, foi bem apavorante. Mas eu tentava me acalmar e ajudá-la a pensar no que ela precisava fazer naquele momento. A minha casa ficava apenas alguns quarteirões da igreja, mas parecia que era uma eternidade aquele trajeto. Sempre ela estava se confundindo com as marchas e a terrível rampa. A minha irmã sempre chorava de medo e só entrava no carro se eu estivesse junto com ela. Bom, aos poucos, bem lentamente, mas com a prática diária, nós fomos nos acostumando. Já não era tão apavorante. E a necessidade de todos os compromissos que a gente tinha fazia com que a gente enfrentasse aquela fase. O Senhor, sem dúvida nenhuma, nos ajudou. Quando eu estou enfrentando esses desafios novos na minha vida, nem sempre é fácil, mas Deus tem me guiado a caminhos e lugares que eu nunca imaginei que eu chegaria. Ele tem sido fiel, Ele tem sido justo e me conduzido na segurança. Ele tem me ajudado a aceitar os desafios dessa vida. Quando chegou a minha vez, então, de aprender a dirigir, já não foi algo tão difícil para mim. Na verdade, eu estava bem ansiosa para que eu pudesse, então, ajudar a minha mãe. Eu fiz várias aulas com muita tranquilidade, mas quando eu fui para o grande dia do teste, eu não passei. Exatamente, eu não passei. Meu professor até perguntou, né? Como assim? Era nítida a decepção dele, porque ele tinha a certeza absoluta de que eu passaria. Eu sabia tudo, era confiante, mas na hora do teste eu fiquei tão nervosa que eu não consegui fazer tudo certo. Eu repeti aquele teste algumas vezes por causa do nervosismo. E em cada teste sempre acontecia alguma coisa e eu não passava. Eu precisava enfrentar a mim mesma. Eu dirigia muito bem, mas eu não conseguia enfrentar o teste. Muitas vezes nós somos assim na vida. Nós nos preparamos tanto, mas na hora do teste nós falhamos. Então nós precisamos aprender a enfrentar o medo, o nervosismo e todas as interferências. Estar no controle da direção da vida não é tão fácil assim. Às vezes nós erramos a rota, nós esquecemos de observar as regras do trânsito e nós agimos muitas vezes segundo a emoção. Por mais que a gente se sinta preparado e capaz, a gente precisa manter a calma e não nos deixar levar pelas situações que nos atrapalham. Eu precisei manter o foco e pedir a ajuda de Deus. Eu não podia falhar mais. Em várias situações da minha vida eu me sentia assim, capaz de realizar, mas eu aprendi que com Deus tudo é diferente. Na minha vida de bailarina eu ensaiava muito também para realizar uma apresentação. Mas eu preferia dançar na dependência de Deus. Muito mais do que confiando no meu treino e na minha técnica. Dirigir hoje o meu carro passou a ser algo muito natural. Eu não preciso mais pensar na sequência das marchas e mexer os pés ou as mãos. Passou a ser simples. Mas não me tira a responsabilidade de estar atenta às regras e ao trânsito. Eu sempre peço a Deus para Ele me guardar, me livrar de todo acidente. Eu continuo dependente do Senhor. Da mesma forma, isso acontece em outras áreas da minha vida. Por mais que se tenha experiência, eu prefiro continuar na dependência do Senhor e deixar que Ele me guie. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, mas Ele sabe o melhor caminho. Ele nos leva à linha de chegada em segurança e em vitória. Que Deus te abençoe.
Fique com Deus e continue nos acompanhando.